E eu quero compartilhar um testemunho que recebemos hoje da Natália e do Tiago, que estão servindo aqui no nosso Ministério Novo Nascimento. Se mudaram há algum tempo atrás do Rio de Janeiro para Sorocaba e compartilharam um testemunho muito lindo, que eu quero encorajar você agora a aplicar fé na sua vida nesse testemunho. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: e testemunho é o que? Fazer de novo. Então repita comigo: faz de novo. Faz de novo, Senhor, diga. Enquanto eu leio esse testemunho, você pela fé no seu coração diz: faça de novo, Senhor, na minha vida, na minha família, isso que está acontecendo e que aconteceu na vida desse casal, porque é o que a Bíblia nos ensina. Olha o que eles escreveram: gostaria de compartilhar uma bênção que o Senhor nos deu ontem. Minha irmã, desde nova, sofre com problemas de endometriose e já tinha sido desenganada pelos médicos sobre poder ser mãe, sobre poder ter filhos. Eu e minha mãe, em todo esse tempo, sendo ministradas pelas mensagens do pastor Eduardo, direcionamos a orar e a pedir ao Senhor: faz de novo. E no domingo nós fomos à igreja no culto da noite, e muito preocupadas porque minha irmã, pela segunda vez consecutiva, estava na emergência, sendo medicada por causa de dores muito fortes causadas pela doença. E o pastor Eduardo, no final do culto, pediu que orássemos, para que orássemos por alguém que estava na nossa mente. Se você estava aqui, nós aprendemos com Jó que prospera quem ora pelo outro, e nós temos um grande clamor, e ela está dando testemunho de domingo, olha só, fresquinho, não é pão velho não, é pão de agora mesmo. Então nós oramos e pedimos a Deus que cessasse todo esse sofrimento na vida da minha irmã, que vem há anos. Na segunda-feira, 2 dias atrás, minha irmã retornou ao hospital, mas nós não perdemos a fé, crendo que o Senhor estava no controle e que aguardávamos que Ele iria fazer de novo. Aí olha o que ela diz: ontem é ontem mesmo, terça-feira, amanhecemos com a notícia de que ela está grávida. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? O Tiago e a Natália mandaram esse testemunho, que nós temos vivido isso muitas vezes aqui na igreja. Aplique fé. A Bíblia diz: testemunho é fazer de novo. Toda vez que um testemunho está sendo contado, essa mesma atmosfera está disponível para tocar na tua vida, na tua família, e realizar um milagre na tua história. Olha que coisa extraordinária. Há anos e desenganada pelos médicos, que não poderia mais ter filhos, ou não poderia ter filhos, porque ela não tem, por causa da doença, e sendo medicada todo esse tempo, e ontem receberam a notícia que ela está grávida. Deus não é bom? Amém? Você pode dar um glória a Deus? Louvado seja Deus, parabéns à família. E nós temos compartilhado muitos milagres nessa direção. Então eu desafio você a crer e a dizer: Senhor, faz de novo na minha vida, faz de novo na minha família, e creia que Deus vai fazer. Louvado seja Deus pela vida do Tiago e da Natália. Nem sei se eles estão aqui presencialmente. Então, olha lá, ó, tá o Tiago e a Natália. Dá mais um aplauso que eles estão aqui. Olha lá, levanta a mão, Tiago, você, Natália, olha lá, estão ali. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. E da mesma maneira, nós estamos orando e crendo e chamando à existência milagres para a nossa vida financeira. Porque é importante que a gente vem falando durante todo esse mês aqui, porque o mundo está num colapso financeiro. Se você tem acompanhado as nossas mensagens de quarta, eu quero lembrar você, nós estamos numa série sobre inteligência financeira em dias de crise. Por quê? A Bíblia nos ensina que o povo de Deus precisa ser inteligente, cheio de sabedoria e ser direcionado pela palavra.
por aquilo que Deus diz. E nós já aprendemos aqui, numa primeira quarta-feira, sobre a mentalidade da pobreza, a mentalidade da riqueza e a mentalidade da prosperidade, do equilíbrio que Deus ensina. Nós já falamos aqui também a respeito da mordomia, do dar, do poder da generosidade na vida de uma pessoa. Semana passada falamos sobre o quê? Quem lembra o que nós falamos semana passada? Administração, dívidas. Falamos sobre isso. Fala, mas pastor, vocês falando isso na igreja? Sim, porque se você não sabe, a Bíblia tem mais de 2.350 versículos falando sobre administração, dívida, bens. O assunto que Jesus mais falou. Olha, presta atenção. Qual é o critério, a representação nossa de religião, de vida, de que Deus visitou a terra? Qual é o nosso padrão? A quem nós seguimos? Jesus. Nós não seguimos uma religião, uma denominação, uma nomenclatura. Nós seguimos Jesus. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso critério, Ele é o que define a nossa vida. E a Bíblia me informa que Jesus, que veio nos mostrar Deus, falou mais de posses, dinheiro e bens do que qualquer outro assunto. E Ele ensinou. Então nós aprendemos qual é a ideia: que você, conforme ensina a Bíblia, desenvolva uma vida abundante, uma vida plena, de acordo com o que a Bíblia ensina. E muitas pessoas estão perdendo essa bênção, porque elas acham, não, a única coisa que Deus, ou foram ensinadas por longos anos em sua vida, a única coisa que Deus quer é que você vai na igreja e dá um dinheirinho, dá uma oferta, dá dízimo, é só isso. Não é só isso. A Bíblia ensina que você é mordomo, que você é administrador. A Bíblia ensina que Deus está te emprestando coisas e que você um dia dará conta delas. Então o poder da sua vida financeira precisa ser direcionado também de acordo com a Bíblia, e não apenas você achar que Deus está interessado numa parte do seu dinheiro. Pelo contrário, Ele está interessado que você tenha uma vida saudável e abençoada. Então já falamos desses assuntos. Todas as mensagens estão no nosso canal do YouTube. Você pode compartilhar, você pode receber. Os esboços estão no nosso aplicativo. E hoje eu quero falar sobre derrote Mamon, vencendo Mamon, derrotando Mamon. O que é isso? Pastor, que assunto é esse que o senhor quer falar? Sobre finanças. Porque você precisa entender que a Bíblia ensina que existe uma potestade maligna, cujo alvo, cujo objetivo dela é desviar a nossa adoração de Deus e colocar a nossa adoração no dinheiro. Muita gente é derrotada na vida financeira porque não sabe que dinheiro é assunto espiritual. Biblicamente, dinheiro é espiritual, é assunto espiritual. Tem gente que pode dizer, não, minha vida financeira é uma coisa, minha vida sentimental é outra, minha vida conjugal é outra, minha vida espiritual é outra. O ser humano é inseparável, porque quando você sofre financeiramente, todas as demais áreas da sua vida sofrerão, serão de alguma maneira atingidas. Quando você não está bem emocionalmente, pode estar enfrentando uma depressão, um problema emocional, as outras áreas da sua vida também sofrerão. Você pode estar enfrentando um problema no trabalho e você também não afeta a sua casa com isso? Claro que afeta, porque o ser humano é inseparável. Você não chega, não vai acordar amanhã e dizer assim, o meu corpo vai trabalhar, mas minha alma vai ficar aqui na cama. O meu corpo vai para a igreja. Ou hoje que é dia de vir para a igreja, você diz, não, meu espírito vai para a igreja, mas meu corpo, minha mente, minhas emoções ficam em casa. Minha vida financeira fica em casa. Não dá para fazer isso, porque você é inseparável. Mas Jesus ensinou que nós precisamos aprender a administrar tudo, olhar tudo, para que nós tenhamos uma vida saudável. Então eu quero responder 3 perguntas a você, e a maior parte delas usando palavras do próprio Senhor Jesus, para você entender. A primeira pergunta que eu quero responder é: quem é Mamon? Pastor, que é isso que o senhor está falando?
Quem é Mamon? Todos os textos que eu vou ler vão vir para os telões. Você que está em casa vai receber também. E eu quero começar lendo Mateus capítulo 6, versículo 24. Se você quiser também abrir na sua Bíblia, fique à vontade para responder quem é Mamon. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Quem que está falando aqui, igreja? Jesus é que está falando isso aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele termina: não podeis servir a Deus e a Mamon. O que Jesus está ensinando? Está ensinando que Mamon é um espírito. Olha como isso aqui é tão poderoso, gente, que você precisa entender. Tem gente que fala: Deus não está preocupado com a minha vida financeira. Mas eu preciso lhe dizer que o diabo está. E o único que fica dando gargalhadas quando o mundo está sucumbindo, quando a economia está quebrando, quando pessoas estão perdendo empregos, é o próprio diabo. Porque há um espírito, o espírito de Mamon, que é enviado só para destruir a área financeira da sua vida. E Jesus está dizendo aqui que ele é uma potestade. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Preste atenção na Bíblia. Jesus, em nenhum outro texto, vai ficar dando nome a demônio. Pode procurar na sua Bíblia. Nenhum homem, ele diz que um homem está com um monte de demônios, né? Uma legião. Mas você não vê ele dando nomes. O único que ele dá nome é esse aqui. O único é Mamon. Qual é o objetivo dessa potestade, desse espírito de Mamon? Desviar a sua adoração a Deus. É o único que Jesus reconheceu como seu rival. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Então ele está colocando e dizendo: Mamon rivaliza pelo senhorio do seu coração com Deus. Ele é uma potestade, um demônio perigoso, cujo objetivo principal é desgraçar a vida financeira das pessoas, os bens, dinheiro e tudo que envolve. Esse colapso que você vê não é normal. Crise, demissões, falências, somente Mamon que está por trás de tudo isso. E como é que ele age, pastor? Como é que Mamon age basicamente? Como Jesus ensinou que ele age. Então preste atenção, Jesus explicou, a Bíblia explica como é que ele age. Então ele está dizendo o seguinte: o dinheiro no seu bolso é uma bênção. O dinheiro no seu coração pode virar uma tragédia. Ele está dizendo que o Mamon faz você se dividir entre Deus e o dinheiro. Como é que ele age? Olha o que diz 1 Timóteo 6,10. Como é que age Mamon basicamente? 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Preste atenção no que a Bíblia diz. A gente precisa aprender. A Bíblia está dizendo que o dinheiro é mau? Está escrito aí que o dinheiro é mau, igreja? Não, está escrito aí que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí a Bíblia continua: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Como é que Mamon age? Ele faz com que as pessoas foquem no dinheiro e esqueçam de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo: algumas pessoas, por amarem mais o dinheiro do que a Deus, as posses mais do que a Deus, se desviam da fé. E olha o que a Bíblia diz que acontece com essas pessoas: elas mesmas se atormentam com muitos sofrimentos. Então como que Mamon opera? Ele produz o medo, ele produz a insegurança, ele aprisiona pessoas, ele promove suposta segurança. Quantas pessoas acham: não, eu tenho dinheiro, estou com segurança, está tudo seguro, dá para eu pagar minhas contas, eu vou conseguir. De repente tudo fecha, tudo trava. Nós vimos muito isso na pandemia. Muita gente que dependia apenas do dinheiro, viu tudo parar e se desesperaram. Vocês viram os índices de tentativa de suicídio?
de gente querendo tirar a vida, porque não tinha mais dinheiro, porque fechou tudo, acabou a empresa, acabou o negócio. Porque Mamon promove uma suposta segurança, a suposta segurança ao ser humano de que eu pago tudo, eu sou bom, eu compro, o dinheiro resolve tudo, e ele rivaliza entre você e Deus. O dinheiro estipula valor, faz você pôr valor nas pessoas, nas coisas. Ele estabelece governo. Eu vou repetir, ele no seu bolso é muito bom, mas ele no seu coração pode te levar a uma tragédia. Nós não fomos chamados, preste atenção, eu não estou dizendo que você tem que rasgar dinheiro, não pode querer, não é isso que eu estou falando. Nós não fomos chamados para evitar o dinheiro, nós somos chamados para usá-lo apropriadamente, corretamente, dar a ele o valor correto. É o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia fala? A Bíblia continua nos falando que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Então o mamon que ele quer produzir em você é uma autonomia. Você não precisa de fé, você não precisa de Deus, porque você já tem o dinheiro. Em muitas pessoas ele promove um espírito de miséria. Em outras ele promove ansiedade. Você identifica uma pessoa que tem a sua fé em Deus ou a sua fé no dinheiro pelo tanto de ansiedade que ela sofre. Porque tem pessoas que elas não conseguem ser generosas, não conseguem repartir, não conseguem doar, não é porque elas não têm, é porque elas estão presas a mamon, estão aprisionadas, e elas estão tão ansiosas. Ela diz: se eu doar essa camiseta das 38 que eu tenho no meu armário, vai fazer falta, eu não sei como será amanhã. Gente movida por mamon vive ansiosamente o tempo todo, sempre preocupado com o ganho. O que mamon produz na vida de uma pessoa? Avareza, vira avarento, limitação ministerial. Você sabia que isso pode produzir em você uma limitação ministerial? De como Deus pode usar? Se você ler Lucas capítulo 16 versículo 11, mais uma vez Jesus vai falar: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Lucas 16:11. Jesus está dizendo: se vocês são dominados pelo dinheiro, como é que vocês podem exercer a função ministerial de vocês? Então o dinheiro pode manipular, pode gerar mau testemunho, desastres, religiosidade, enriquecimento ilícito. Muitas pessoas ficam só religiosas. Então perceba que o que Jesus está ensinando é como que mamon opera, como é que mamon faz, como ele aprisiona você. Então, para eu aprender a viver bem com o meu recurso, eu preciso enxergar o dinheiro como mamon, como uma potestade, como um espírito que eu tenho que guerrear contra ele. Ele não pode me dominar, eu preciso dominá-lo. E se você não tiver a visão espiritual correta, você vai sempre estar lidando com perdas nesta área. Então eu e você precisamos aprender o quê? A guerrear contra mamon, porque Jesus está dizendo que o materialismo, a avareza, tem por trás dele uma potestade, um espírito chamado mamon. Como é que eu guerreio? Ah, tá bom, pastor, então olha, presta atenção. Você pode fazer curso financeiro, pode se especializar, tudo isso é muito bom. Mas essa guerra é também espiritual. E se você não saber lidar com as armas espirituais, por que tem um monte de gente que faz um monte de curso, mas não consegue lidar com as suas finanças? Porque não aprendeu as armas espirituais para lidar com o dinheiro contra mamon e para vencer essa guerra. E eu quero compartilhar isso com você hoje. Como derrotar mamon, como vencer esse espírito, como derrotar esse espírito aprisionando gente no mundo todo. O que a Bíblia diz é: eu começo a vencer, e qualquer livro de guerra que você lê, uma batalha, quando eu conheço o meu inimigo, quando eu sei quem ele é, quando eu identifico. Jesus identificou, mamon é um inimigo, é um rival, ele quer dominar o seu coração.
E aí, para eu aprender a vencê-lo, eu preciso então de estratégias espirituais. E é o que eu quero compartilhar com você agora. Algumas estratégias espirituais para você derrotar Mamon na sua vida, lidar bem com as finanças, construir uma vida plena, abundante. Como é que eu posso então, pastor, derrotar essa potestade, esse inimigo? Em primeiro lugar, consagre tudo a Deus. Seja uma pessoa que consagra tudo a Deus. Olha o que diz Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre a Deus tudo que você faz. Lembre-se, você não trabalha para o seu chefe, você trabalha para Deus. Quem é o seu chefe? Quem é o diretor da sua empresa? Quem que é o patrão? Quem que é o CEO? Quem que é o dono daquele negócio? É Deus. Quando você serve ao seu patrão, você serve a Deus. Quando você trabalha para ele, você trabalha para Deus. Um erro de muitas pessoas é achar que elas trabalham para o homem. Colossenses capítulo 3 vai dizer: quando vocês forem fazer qualquer coisa para o chefe de vocês, para qualquer pessoa, lembrem-se que não é para homens que vocês fazem, mas é para o Senhor. Então primeiro eu preciso consagrar, entender, esse teu trabalho foi Deus que te deu, é consagrado, você tem que consagrar quando sai, quando chega. Então se você está fazendo mal, você está fazendo mal para Deus. Se você está chegando atrasado, você está chegando atrasado para Deus. Se você não está produzindo o que deveria, você não está produzindo para Deus primeiramente. Consagrar tudo a Deus. Eu consagro quando eu entendo que tudo que eu tenho, como nós vimos na primeira mensagem, é de Deus. E eu só administro, eu sou só mordomo. Então tudo que eu tenho é de Deus e precisa ser consagrado a Deus. Provérbios vai dizer mais, olha só. Provérbios 3, 9 e 10: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que é consagrar tudo a Deus? A principal, olhe para mim, a principal estratégia de guerra espiritual contra um principado, uma potestade, se chama adoração. Consagrar é adorar, adoração é entrega. Você precisa entender que quando você dizima, quando você oferta, quando você entrega, você está consagrando o restante dos seus recursos a Deus. Você está pondo Deus em primeiro. Quando nós ofertamos, como fizemos há pouco aqui na igreja, isso é espiritual. Deus diz que quando tem reunião tem que ter doação, é espiritual. Não foi o homem que estabeleceu isso, foi Deus. Então eu preciso entender, porque isso faz parte da consagração. O que Deus está querendo de mim, de você entender que tudo que nós temos é dele e que nós consagramos de volta para ele. Quando você vive ou age como se tudo fosse só seu, não pensa no reino nem em pessoas, você não está consagrando nada seu a Deus. Consagrar é adorar, e adoração é entrega. A Bíblia toda fala: minha primeira arma de guerra contra o inimigo é adoração. É que as pessoas confundem e acham que adoração é só quando eu canto na igreja, e outras acham que adoração em espírito e em verdade é quando eu já dou uma levantada de mão na igreja. E quando é melhor ainda é quando eu fecho os olhos na igreja. E não tem nada a ver. Adoração significa entrega, rendição. É você entender tudo que você tem é de Deus. Consagra a Ele, derrote Mamon. Diga na sua casa essa palavra: tudo aqui é de Deus. Se Deus pedir, eu dou, e pronto, acabou. Você quer ver se o que você tem é seu ou é de Deus? Faça uma pergunta: se Deus te pedir algo que você tem, você doaria livremente, seja para uma pessoa, para qualquer um? Ou tem coisas que você diz: Deus, isso aqui é melhor não, aqui eu sei se é de Deus ou se não é de Deus. Porque tem gente que enche a boca para dizer: tudo que eu tenho é de Deus. Aí se Deus te disser: deixa isso aí, ir lá para a pessoa ali, para o vizinho tal, você deixa? Você entrega?
Você diz: ah, esse tapete não, Deus, isso aqui não, Deus, aquilo outro não. Você quer ver se algo é mais poderoso do que Deus na sua vida? É só ver se você compartilharia isso. Você compartilharia seu carro, você compartilharia algo que Deus te deu, você já sabe se é de Deus ou se é teu. E essa é uma prova se Deus está em primeiro lugar nos seus negócios, na sua vida ou não. Deus pode te pedir qualquer coisa, a adoração é entrega. A primeira arma para derrotar o demônio de Mamon é a adoração, entregar tudo a Deus. Segundo posicionamento que você tem que ter para derrotar Mamon na sua vida. Nós estamos vendo pela Bíblia para depois orarmos. 2, interceda por sua vida financeira. Ore sempre por sua vida financeira. Interceda por sua vida financeira. Falei aqui a semana passada, não é pecado orar por sua vida financeira. A Bíblia ensina, Lucas 11:9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Peça, ore, interceda. Como você intercede por todas as áreas da sua vida, ore também por seus negócios, ore também por suas coisas. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabez, que orou por todas as áreas da sua vida, por sua saúde, por suas finanças, e Deus o abençoou. Agora, gente que acha que dinheiro não é espiritual, que é isso, é você que lida, então você vai trabalhar de qualquer jeito, e você acha que o inimigo não está querendo destruir no seu trabalho, que ele não está agindo espiritualmente para atrasar a sua vida, sendo que o próprio Jesus já disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Então essa é a obra dele. Ele está trabalhando por isso. Então interceda, ore. Se você tem comércio, ore todo dia, antes de entrar, antes de sair. Consagre. É uma coisa incrível isso, como às vezes há pessoas que são sensíveis a Deus nesse quesito. Eu conheço um pastor, nós já inclusive ministramos o livro dele aqui, que eu indiquei aqui. Se você quer aprender sobre vida financeira, leia esse livro, Uma Vida Abençoada, do Robert Morris. É incrível. Ele conta o seguinte, que um dia o que destravou a vida dele nessa área, para ele entender espiritualmente o dinheiro, é que ele era missionário, ficava pregando de cidade em cidade nos Estados Unidos, não tinha dinheiro para nada, para pôr gasolina, para nada, era sempre aquela pindaíba. E um dia ele estava abastecendo, indo para pregar num lugar, ele abasteceu num posto, e nos Estados Unidos é diferente, você mesmo que abastece, ele abasteceu no posto, e aí ele foi lá na conveniência para pagar. Quando ele foi na conveniência para pagar, a pessoa que estava para receber disse para ele, não precisa pagar, já está pago. Ele disse, como que já está pago? Eu vim aqui pagar. Eu que abasteci. Ela disse, não precisa pagar, senhor, já está pago. Mas como que, quem que pagou? Ela disse, Deus, quando o senhor estava abastecendo, falou comigo e disse, aquele homem ali é um homem de Deus, ele pague a gasolina dele, então já está pago. E ele disse, como é que isso pode acontecer? Deus falou para alguém pagar minha gasolina? Isso destravou tanto a vida dele, que ele passou a viver diferente. Senhor, o que nós vamos fazer com os teus recursos que estão na minha mão hoje? Tem alguma coisa que o Senhor quer fazer de diferente com os meus recursos hoje? Então ore, entenda que o Espírito Santo é teu parceiro nisso. Ele quer te levar a fazer coisas incríveis através dos seus recursos e para receber. Só que a gente acha que isso não é espiritual, então a gente não ora por isso, não consagra a Deus. Então primeiro, consagra a Deus. Segundo, interceda. Terceiro, proteja seu coração. Proteja seu coração. Por quê? Eu vou ler de novo 1 Timóteo 6,10. Porque Jesus disse, e Paulo repetiu, que o dinheiro vai lutar com Deus pelo seu coração. Preste atenção nisso, grave isso. O dinheiro vai lutar pelo senhorio da sua vida com Deus. Ele é o rival principal de Jesus para ver quem vai governar a sua vida.
Paulo disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Proteja seu coração, não deixa Mamon dominar o seu coração. Pastor, como é que eu protejo o meu coração? Entrega seu dízimo, devolva a Deus, porque o dízimo é um princípio inteligente, criado pela inteligência suprema que é Deus, para quem quer viver de maneira inteligente. Esse é o primeiro, quer proteger o seu coração, porque você protege quando doa, porque cada vez que você está doando a alguém na igreja, no reino de Deus, ou dando o seu dízimo na igreja, está dizendo: o dinheiro não me domina. Segundo, seja guiado pelo Espírito Santo em relação a qualquer bênção, oferta ou coisa que você quer compartilhar. Chame Ele para trabalhar e ser seu parceiro. Outra coisa importante para proteger o seu coração: redobre sua atenção em relação a perdas financeiras. Redobre sua atenção. Se você está há muitos anos, porque tem gente que está assim, há períodos longos, sempre enfrentando muitas perdas financeiras, redobre sua atenção, porque pode estar vendo uma ação do inimigo aí na sua vida. Preste atenção em relação a perdas financeiras. Veja o que está acontecendo. Qual é o princípio que você não está praticando, que você não está vivendo? Proteja seu coração. Como é que eu protejo o meu coração, pastor? Se Mamon, se o dinheiro quer dominar, quer rivalizar com Jesus pela minha vida, reparta, reparta e reparta. Toda vez que você reparte com alguém, você está protegendo o seu coração. Você está protegendo o seu coração de se ensoberbecer, de se crescer e achar que tudo é seu. Testemunhe os feitos de Deus, conte seus testemunhos, demonstre gratidão a Deus, porque assim você está protegendo o seu coração. Amplia o seu conceito de mordomia, administra seus recursos com sabedoria. Aprenda o contentamento espiritual. Falei semana passada sobre isso, que Paulo disse: aprendi a estar na riqueza, na pobreza, na abundância, na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. É o contentamento espiritual. Aí você vai ler em Atos 16, de 25 a 27, por exemplo. Paulo e Silas estão presos, foram humilhados, tinham ficado nus em praça pública, espancados, e agora estão na prisão. Mas a Bíblia diz: por volta da meia-noite, eles começaram a cantar, a louvar, a orar. Deus mandou um terremoto, o carcereiro foi salvo, houve salvação. Deus mudou tudo. O que era aquilo? Contentamento espiritual. Era Paulo e Silas dizendo: nós fomos açoitados, mas Deus não perdeu o controle. Nós perdemos tudo, mas Deus não perdeu o controle. Louvado seja Deus, que é o dono da nossa vida, de tudo que temos. E esse contentamento trouxe um terremoto naquela prisão, e houve um grande milagre. E continue lendo lá, e você vai ver como eles foram restituídos em tudo. Por quê? Porque houve contentamento espiritual. Você protege o seu coração quando você vive assim. Quando você vive igual Jó: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ensinamento da Bíblia para você derrotar Mamon é: proteja seu coração. O quarto é: confie e dependa de Deus em tudo. Confie e dependa de Deus em tudo. Confie em Deus. Não confie no dinheiro. Não seja avarento. Não seja materialista. Não confie em carros. Não confie em cavalos. Confie em Deus. Olha o que Jesus disse: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir.
Pois os pagãos, as pessoas que não têm Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha como Jesus termina: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Rejeite o espírito do paganismo na sua vida. O pagão acha que depende de Deus. Por que as pessoas faziam, e na antiguidade tinha os deuses que elas chamavam de o Deus da colheita, o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, e aí elas faziam sacrifícios para esses deuses, porque elas achavam que era eles que os abençoavam. E Jesus está dizendo: olhem para o Pai, confiem no Pai, dependam do Pai. Rejeita todo espírito de paganismo, rejeita todas essas coisas de sorte. Rejeita isso, porque tem gente que vai à igreja, ouve a palavra, mas também lê o signo no jornal, para ver se vai dar certo. Que troço é esse, meu filho? Se você confia em Deus, tua vida está na mão dele. Se você entregou seu coração a Jesus, nada que é teu alguém vai levar, alguém vai tomar. Que Deus não permita. Deus está no controle. Você não precisa de um amuleto especial, de um negócio da sorte, de um cristal da sorte, de um troço da sorte que você põe na sua loja, porque você tem Jesus, você tem tudo. Você tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A bênção dele está na sua vida. Tudo que é teu é consagrado. Você dedica, você dizima, você oferta, você reparte. Você está consagrando, você está adorando, você está repreendendo uma mão na sua vida. Jesus é maior que tudo isso. Então aprenda a confiar e depender de Deus. Não confie no dinheiro. Tem gente que só tem alegria quando ele tem alguma coisa. Tem casa que é assim. Só tem alegria quando eles podem ir jantar fora toda semana. Aí quando não pode, é um funeral. Você está dizendo com isso que a vida material é mais importante para você. Porque se você confia em Deus, depende em Deus, não importa se hoje você está comendo fora, num restaurante, ou você está comendo em casa, Deus é que governa a sua vida. Não rejeite todo espírito de paganismo, de orfandade. Você não pertence a isso. Você pertence ao Senhor. Você tem um Pai. Jesus está dizendo: nós temos um Pai que sabe o que nós precisamos, que vai cuidar de nós. É você confiar em Deus, em nada mais. Você já ouviu gente que diz assim: faz isso aqui que dá certo, faz isso aqui que você vai ganhar dinheiro, bebe isso daqui que vai dar certo, faz aquilo lá, não sei. Porque acha que você tem que fazer alguma tramóia, você não precisa de nada disso. Se você tem Jesus, você tudo pode naquele que te fortalece. Se tiver que passar uma luta, você vai passar. Se tiver que governar, você vai governar. Se quando tiver que servir, você vai servir, glorificando a Deus em tudo, sabendo que você faz para o Senhor em tudo, sabendo que o teu Deus é o que governa e comanda a sua vida. Então não permita que nada disso roube sua bênção. Em quinto lugar, que a Bíblia nos ensina como é que eu derroto o mamon. Quinto, associe sua prosperidade com o reino de Deus. Associe sua prosperidade com o reino de Deus. Pastor, o que o senhor está falando? Olha o que Jesus também contou em Mateus 25. E também uma parábola: será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Confiou-lhe o que, igreja? Seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Aí você sabe a parábola dos talentos: um enterrou, o outro multiplicou e tal. Aí a Bíblia diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que é associar a minha prosperidade ao reino de Deus? Eu lhe explico. Quando você for abençoado financeiramente,
não aumente apenas o seu padrão de vida, aumente o seu padrão de doação. Associe sua prosperidade ao reino de Deus, abençoando a igreja, abençoando os projetos, abençoando pessoas, doando para pessoas. Por quê? Porque multiplicar talentos é investir no reino. O que Jesus está dizendo é que Ele pôs talentos na mão de um homem e Ele multiplicou e investiu no reino de novo. Então minha prosperidade tem que ser associada também ao reino de Deus. Qual é o segredo? Aquilo que nós falamos 2 semanas aqui seguidas. Um cristão não é conhecido pela sua prosperidade. Um cristão é conhecido pela sua generosidade. O que caracteriza você como filho de Deus, servo de Deus, não é sua prosperidade. Olha, aquela pessoa tem isso, aquela pessoa tem esse carro, aquela pessoa tem essa casa, ele é próspero, ele deve ser filho de Deus. Não. Um filho de Deus é caracterizado, aquela pessoa reparte, ela fez isso, ela abençoou o outro, ela repartiu, investiu no reino de Deus, investiu na obra. Associe sempre a sua prosperidade ao reino de Deus. Deus aumentou o seu padrão, permitiu que você aumente o seu padrão. Associe, multiplique talentos, associe isso com o reino de Deus sempre. Porque senão, se você só vai aumentando o seu padrão, mas não associa isso às coisas de Deus, você vai permitindo que mamão vai preenchendo o seu coração. Não deixe isso entrar no seu coração. Sabe o que é isso? É a história de um homem que procurou o pastor e disse: pastor, o negócio é o seguinte, se eu fiz um voto com Deus, li na Bíblia, aprendi os princípios, eu estou sem trabalho, mas se Deus abrir uma porta para mim, eu vou ser generoso, vou dar o meu dízimo direitinho, vou abençoar o reino de Deus, vou ser fiel. O pastor disse: amém, meu irmão. Dobra os joelhos aqui. Dobraram os joelhos no gabinete do pastor, orou. Era uma pessoa muito capaz, era uma pessoa que podia desenvolver muitos negócios, mas estava com todas as portas fechadas. Dobraram os joelhos, oraram ali. Deus abençoou aquele homem. Na semana seguinte ele voltou e disse: pastor, Deus abriu uma porta para mim, e eu já estou abençoando o reino, eu já estou sendo fiel. No mês seguinte ele voltou: Deus está me abençoando. E Deus foi abençoando aquele homem, e ele foi sendo promovido, e ele foi sendo promovido. E cada vez que Deus o abençoava, ele testemunhava. Cada vez que Deus o abençoava, ele testemunhava. Aí um dia ele procurou o pastor e disse assim: pastor, quero dizer para o senhor que eu não vou poder mais estar vindo direto aqui na igreja, porque nos domingos não vai estar dando para eu vir mais tanto, porque Deus me abençoou tanto, que eu assumi um cargo na empresa agora, que ele é do nosso estado, então eu vou ter que viajar muito, e eu vou estar muito fora, mas eu estou fiel nos meus compromissos. O que eu fiz com Deus, Deus está me abençoando tanto, pastor, Deus está multiplicando, mudou minha vida. Só não vou poder estar vindo muito. Pastor, está bem, meu filho, continua fiel, estou orando por você. E foi, e ele foi, passaram-se meses, passou um ano, passou um tempo, ele voltou de novo: pastor, o senhor não está me vendo muito, mas Deus está me abençoando tanto, está me abençoando tanto, que agora eu recebi uma proposta para representar a empresa nacionalmente, e Deus está me abençoando muito, o negócio está muito top. O pastor disse: glória a Deus por isso, você está sendo fiel, Deus está multiplicando. Amém. Oraram de novo: glória a Deus. O senhor não vai me ver muito, que agora eu estou viajando muito de avião, estou viajando o país inteiro, não fico mais em casa. E o homem foi e continuou, e Deus prosperou muito ele. E um dia ele voltou e disse: pastor, que vim aqui de novo para a gente orar junto, para agradecer. Deus me deu uma porta agora incrível. Deus abriu, me entregou para eu ser sócio do negócio. O pastor disse: que glória, meu irmão, que bênção. Ele disse: só tem um problema. O pastor disse: qual é o problema, pastor? O pastor disse: qual é o problema, meu irmão? Ele disse: o problema é o seguinte, o senhor lembra lá atrás, quando eu vim aqui, que eu estava quebrado, zoado, vida quebrada, a gente orou junto, eu dobrei o joelho nessa sala aqui com o senhor, nós oramos, o senhor pediu para Deus me abençoar. Lembro, claro, que eu falei que ia ser fiel, ia dar o dízimo, ia ser generoso, abençoar pessoas. Lembro, claro que eu lembro. Ele disse: então, pastor, o problema agora é o seguinte, quando foi lá no começo, eu vi que o que eu tinha que dar era pouquinho, que eu estava ganhando pouco, mas agora Deus me prosperou tanto,
E eu percebi que se eu ficar tirando o dízimo, a oferta, eu estou dando muito dinheiro. Porque ficou muito grande agora minhas ofertas. Agora o negócio ficou muito forte, ficou muito grande. Eu quero ver, será que não dá para a gente dar um jeito aí? O pastor disse, lógico que dá, irmão. Vamos dobrar o joelho aqui agora, pedir para Deus voltar a sua vida igual era lá no começo. A gente ora de novo e pede para Deus fazer igual era antes. É simples. Então associe sempre as suas bênçãos ao reino de Deus. E crê que Deus continua cuidando de você. Porque senão Mamon domina. O que foi acontecendo? Os anos foram passando e Mamon cresceu no coração dele. No começo ele estava dizendo, não é nada que eu estou ofertando. Depois ele estava dizendo, nossa, eu estou ofertando muito. Só que ele esquece que Deus estava lhe dando muito. Então não esqueça. Associe seu crescimento a abençoar pessoas. Multiplique talentos no reino de Deus. Invista em pessoas. Invista em obra missionária. Invista em alguém. Olha para o sertão. Olha para obras. Faça alguma coisa. Toda vez que Deus te permitir aumentar o seu padrão, aumente sua doação. A maneira como você reparte. Assim você derrota Mamon no seu coração. Eu vou terminar hoje com um verso, ou 2 versos, melhor dizendo, de Salomão. Salomão na Bíblia é o homem, ou foi o homem mais rico que já houve. Veio até uma rainha que de um outro país, o negócio dela era top, e ela ficou impressionada com a riqueza de Salomão. E Salomão, no final da sua vida, ele escolheu fazer um negócio. Ele disse, eu vou escrever um livro de sabedoria para ensinar outras pessoas a lidar com as coisas delas. Porque ele chegou no final da sua vida e Salomão diz, porque eu fiz umas partes caca. E se você ler Provérbios, se você ler Eclesiastes e se você ler Cantares, você vai aprender que Salomão dedicou uma parte da sua vida para ensinar os outros, eu e você, o que não fazer. Ele errou na vida conjugal, começou bem, mas depois começou a arrumar um monte de mulher, começou a querer fazer um monte de coisa, terminou mal. Aí ele vai escrever sobre sexo, ele vai escrever sobre o relacionamento com mulheres, ele vai escrever sobre dinheiro, porque ele se tornou o homem mais rico da terra, o mais poderoso, e ele vai ensinar-nos a lidar com o dinheiro. Porque a Bíblia é o livro mais perfeito que tem na terra por causa disso. Tem os ensinamentos, ele passou por isso e ele nos ensinou. E olha o que ele escreveu. Provérbios 30, de 7 a 9 diz assim: 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Quantas coisas? 2. Salomão está dizendo, Deus, eu já tive tudo na terra. O cara teve, meu irmão, mais de 1000 mulheres. Dinheiro tinha porque não dava para acabar. Tinha o que queria. Aí ele está morrendo, ele está no leito da morte, ele está dizendo assim, eu quero 2 coisas. Só 2. Ele diz, primeira, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des, olha o que ele diz, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então o que Salomão diz? Olha, o cara teve tudo. Nós estamos ouvindo de alguém que teve tudo. Ele disse, eu não quero nem tudo, eu não quero nem pobreza, eu quero que o Senhor me dê o equilibrado, o necessário, a bênção do Senhor, e me faça esse nível de prosperidade. A gente volta ao que nós falamos na primeira ministração sobre inteligência financeira. A Bíblia ensina que não existe nem a teologia da pobreza e nem a teologia da prosperidade, da riqueza, que só porque você é crente você tem que ser rico, 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 rico. A Bíblia ensina a mentalidade da prosperidade, do equilíbrio, da boa mordomia, de que Deus é dono de tudo. Então, meu irmão, minha irmã, derrote Mamon na sua vida. Você tem tudo para derrotar Mamon na sua vida e deixar Jesus ser o Senhor. Não deixe que nada governe você que não seja Jesus.
Não tome suas decisões pelo dinheiro, tome suas decisões pela palavra, pelo que Deus diz, por aquilo que Deus ensina, porque senão você está passando uma mensagem que quem governa a sua vida é Mamon, é o dinheiro, é essa potestade. Quando você vai decidir algo, você decide pelo dinheiro ou pelo que Deus diz? Aí você já mostra quem governa a sua vida. Nós precisamos derrotar Mamon, ter consciência, essa batalha é uma batalha espiritual. Você a vence com adoração, com entrega, com louvor, com proteção do seu coração, protegendo o seu coração. Proteja seu coração, não deixe o dinheiro dominar você, porque Deus quer nos abençoar, amém? Nós vamos orar agora e interceder por essa área da nossa vida. Eu quero convidar você a ficar em pé, porque eu creio muito nisso. Olha, deixa eu lhe dar uma palavra que eu não reparti com a igreja ainda, só reparti com os nossos pastores e alguns líderes nossos. Toda vez que Deus está mudando um ciclo, na história da Bíblia, na história da humanidade, você vê isso. Toda vez que Deus está mudando um ciclo, virando uma página, mudando tempos, que é o que nós estamos vendo que está acontecendo agora. Você está percebendo que um tempo está virando, que um ciclo está virando na vida? É o que nós estamos vivendo hoje. Por isso que a Bíblia diz que quando você lê sobre o final dos dias, fala sempre no plural, o fim dos tempos, porque vários tempos vão terminar e novos vão aparecer, até que Jesus volte, até que tudo se conclua. Está se terminando um tempo e começando um novo tempo. E é engraçado, interessante, importante, quando a gente olha para isso na Bíblia. Toda vez que mudou um ciclo, Deus visitou o seu povo e derramou sobre o seu povo uma unção especial para o novo ciclo, para viver a nova jornada, para viver o novo tempo. Isso é muito claro na Bíblia. É tão claro isso na Bíblia, que inclusive tinha dia e lugares corretos para acontecer. Por exemplo, Elias e Eliseu. Deus disse que estava virando um ciclo. Elias seria tirado, começaria uma nova fase com Eliseu. E Eliseu só receberia a unção de Elias, ou o dobro dela que ele havia pedido, se ele estivesse com Elias no lugar, quando Deus o arrebatasse. Tanto foi que Elias disse: Eliseu, eu vou até ali a Belém, mas fica aí, você não precisa ir não, fica de boa, deixa que eu vou. Eliseu disse: de jeito nenhum. A promessa de Deus está: se eu te ver partindo daqui, eu não te largo por nada, meu filho. E Eliseu recebeu uma unção para um novo ciclo. Você quer ver? José, no Egito, recebe uma unção de Deus para administrar o Egito inteiro, os bens todos do faraó, transforma a nação numa potência, porque Deus lhe deu uma unção de interpretação, de ideias rompedoras, para que ele colocasse o povo depois lá na frente em outra posição. Várias vezes isso aparece na sua Bíblia. Você pode ler no Pentecostes, Atos capítulo 2. Vem um novo tempo e Jesus disse aos discípulos: não saiam de Jerusalém, não façam nada, até que vocês recebam a unção do alto para o novo tempo, para o novo ciclo, porque eu estou indo embora. Vocês não podem ir para o novo tempo sem essa unção. Olha para Daniel, olhe para os ciclos da Bíblia, você vai ver isso o tempo todo. E uma coisa engraçada na Bíblia é que toda vez que há essas mudanças de ciclos, Deus, uma das áreas que Deus opera, dando unção ao seu povo, é sobre a vida financeira. Olhe para José, olhe para Daniel, olhe para Abraão, olhe para todos esses ciclos, olhe para os apóstolos, porque você olha e lê em Atos 2, e os caras não tem nada. Em Atos 3, em Atos 4, as pessoas estão repartindo e abençoando e dividindo tanto que não tem mais necessitados perto deles.
Olha a mudança do ciclo, olha a unção que Deus derramou. Eu creio, Deus está derramando uma unção especial sobre nós para o novo ciclo, igreja. Você recebe isso? Você crê nisso? Eu creio nisso. Deus está derramando, Deus vai dar, como Deus deu na história, cada novo ciclo uma ideia rompedora, uma unção do Espírito Santo que veio específica para marcar o tempo, para virar a página. Deus vai derramar isso sobre nós. Nós estamos orando há exatos amanhã completa 1 mês só sobre isso aqui na igreja. Só os pastores, toda semana Deus libera isso. E foi incrível, foi a gente começar a orar que um monte de coisa começou a acontecer. Sabe por quê? Porque Deus está liberando sobre nós uma nova unção para um novo ciclo, para um novo tempo. E você precisa entender que Deus vai usar você nesse novo ciclo, num novo estágio, num novo patamar. Quantos creem nisso? Então levante a sua mão, nós vamos orar agora. Se chegou também pedido de oração por essa área, por emprego, vida financeira, negócio, eu vou orar agora por isso. E eu quero orar especificamente por isso, querido, pela igreja agora, porque eu creio nisso. Se você não crê, amém, tem problema. Eu creio, Deus vai liberar sobre o nosso povo ideias rompedoras, uma unção nova para nos levar para um novo ciclo. Pastor, o senhor está dizendo que todo mundo vai ser milionário e rico aqui? Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que Deus vai te dar uma unção para você avançar nesse novo ciclo. O que Deus vai te dar é com você e com Deus. Até porque a Bíblia diz que Ele deu os talentos de acordo com a capacidade de administrar. Tem gente que Deus não pode dar, porque se Deus der, domingo que vem ele já não está mais aqui, porque Mamon dominou o coração dele. Então se eu trabalhar com Deus depois, mas o que eu quero orar é porque eu creio nisso, que Deus vai derramar essa unção para nos levar a esse novo tempo. Amém? Levanta bem alto sua mão, comece a orar e interceder agora. Você que está aqui, você que está em casa, você que nos assiste, vamos orar por isso agora, por essa unção que Deus vai derramar. Eu creio nisso. Pai, nós te adoramos, nós te engrandecemos. Tudo que temos é teu, Senhor. Nós temos aqui nessa família espiritual a consciência de que somos mordomos, administradores, não temos a posse de nada nessa terra, tudo é teu, tudo tem que voltar para o Senhor. Pai, nós queremos ser fiéis em todos os princípios que tua palavra ensina, seja no dízimo, na oferta, na mordomia, não importa, porque cremos tudo é do Senhor. E Deus, eu quero orar porque eu creio, nós estamos entrando em um novo tempo, um novo ciclo, e eu oro agora sobre cada pessoa que está aqui, para que venha sim sobre ela, sobre aquilo que o Senhor está entregando em suas mãos, uma unção nova, um direcionamento do Espírito Santo. Pai, que haja uma ideia rompedora, um negócio rompedor, porque eu creio, as maiores e mais prósperas empresas de Sorocaba vão nascer aqui. Esse é o berço dessas empresas, esse é o berçário desses negócios, nascerá aqui, e as maiores empresas daqui a 10 anos estão nascendo agora, no ventre da crise, no ventre da pandemia. O Senhor vai liberar um tempo novo. Eu oro por isso agora, por essa unção, profetizamos isso em nossa família espiritual. Aquele que hoje pode estar desempregado, pode estar quebrado, pode estar falido, mas nós cremos, vem uma nova unção que nos levará a um novo nível, para esse novo ciclo. Derrama da inteligência do Senhor, sabedoria do céu. Senhor, não deixa nosso coração ser dominado por Mamon, não deixa subir na nossa cabeça, não deixa, como disse o apóstolo Paulo, perdermos a fé.
e destruirmos a nós mesmos com os sofrimentos causados pelo dinheiro. Não queremos. Queremos ser bênção, queremos que a tua igreja seja o mais poderoso canal de generosidade dessa cidade, desse lugar. Abençoa poderosamente pessoas aqui abrindo portas de trabalho. Quantos testemunhos já temos ouvido e cremos que eles se multiplicarão. Espírito Santo, derrama agora essa unção para o novo tempo. É a nossa oração. Eu creio, Senhor. Abre portas, muda ciclos, porque o Senhor é que levanta e o Senhor é quem abate. É o Senhor quem promove, é o Senhor quem segura. Oramos por causas da justiça, oramos por recursos a receber, pessoas que têm recursos a receber, em nome de Jesus, que têm coisas a pagar. Oramos por provisão. Eu creio, o Senhor dará provisão, o Senhor dará abertura de portas, o Senhor fará essas maravilhas em nosso meio, e declaramos Mamon derrotado em nossa história de vida, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos, te adoramos e consagramos tudo a Deus. No nome de Jesus, consagre tudo a Deus. Com a sua mão erguida, adore o Senhor.